A criptozoologia é a ciência que desafia os limites do conhecimento, buscando evidências de animais ocultos e lendários. Junte-se a nós enquanto exploramos os mistérios que a natureza esconde. Este é o Mundo Cripto. Trunco é um dos criptídeos mais intrigantes e menos conhecidos da criptozoologia, descrito como uma misteriosa criatura marinha avistada na costa de Malgate, na África do Sul. O caso ganhou notoriedade devido a um evento específico em 1924, e sua história é marcada por descrições peculiares, especulações e debates sobre sua verdadeira natureza. O avistamento principal de Trunco ocorreu em 25 de outubro de 1924, na praia de Malgate, na África do Sul. De acordo com relatos da época, a criatura foi observada por moradores locais e visitantes, incluindo um fazendeiro chamado Hugh Balance, que testemunhou um evento extraordinário no mar. Ele descreveu uma criatura massiva lutando contra duas orcas por cerca de 3 horas, a aproximadamente 1.300 metros da costa. A criatura, que ficou conhecida como Trunco devido à sua suposta tromba, semelhante à de um elefante, foi descrita como um animal colossal, com um corpo coberto de pelos brancos e uma longa tromba ou apêndice que se movia de maneira visível durante a batalha. Testemunhas afirmaram que o ser era capaz de levantar parte do corpo para fora da água, usando sua tromba de forma agressiva contra as orcas, o que sugeria força e agilidade incomuns. A aparência de Trunco é um dos aspectos mais debatidos. Relatos da época indicam que a criatura media cerca de 14 metros de comprimento, com um corpo robusto que lembrava o de uma baleia, mas coberto por uma pelagem branca ou esbranquiçada, descrita como semelhante à pele de urso polar. A característica mais marcante era a tromba, que media aproximadamente 1,5 metros de comprimento e 25 centímetros de diâmetro, segundo algumas estimativas. Essa tromba, que deu origem ao nome Trunco, foi descrita como flexível e usada de maneira ativa durante o confronto com as orcas. Além disso, a criatura possuía uma cauda larga comparada de uma lagosta ou lagostim, o que adicionava um elemento ainda mais estranho à sua morfologia. Não havia menção a barbatanas ou nadadeiras típicas de cetáceos, o que diferenciava Trunco de animais marinhos conhecidos. Após a luta com as orcas, o corpo de Trunco encalhou na praia de Malgate, onde permaneceu por cerca de 10 dias. Durante esse período, o cadáver foi examinado por várias pessoas, incluindo curiosos e alguns cientistas amadores, mas não há registros de estudos formais realizados por biólogos ou zoólogos profissionais. Fotografias foram tiradas e algumas foram publicadas em jornais locais, como o Daily News de Durban e o Rand Daily Mail, em artigos datados de dezembro de 1924 e janeiro de 1925. Esses registros fotográficos, embora raros, são considerados algumas das evidências mais concretas de um criptídeo, já que poucos casos na criptozoologia contam com imagens do suposto animal. No entanto, as fotos mostram um corpo em decomposição, dificultando a identificação clara de características anatômicas específicas. O nome Trunco não foi usado imediatamente. Na época do avistamento, a criatura foi referida em jornais como o monstro de Malgate ou simplesmente a criatura peluda. O termo Trunco surgiu anos depois, cunhado por criptozoólogos e entusiastas como uma referência à tromba que dominava as descrições. Não há registros de outros nomes locais para a criatura, o que é incomum, já que muitos criptídeos estão associados a lendas folclóricas. Isso sugere que Trunco pode ter sido um fenômeno isolado, sem raízes em tradições culturais da região.
Além do avistamento de 1924, não há registros confiáveis de outros encontros com tronco ou criaturas semelhantes na mesma região. Algumas especulações mencionam possíveis avistamentos esporádicos na costa sul-africana, mas nenhum tão detalhado ou documentado quanto o evento de Margate. A localização específica de Margate, uma área costeira conhecida por sua biodiversidade marinha, mas não por fenômenos criptozoológicos, torna o caso ainda mais peculiar. A natureza de tronco tem sido objeto de intensas especulações. Na época, algumas testemunhas sugeriram que poderia ser uma espécie desconhecida de cetáceo ou um animal marinho extinto, como um plesiosauro ou um basilossaurídeo, devido ao seu tamanho e forma. No entanto, análises modernas, baseadas nas fotografias e descrições, oferecem explicações mais plausíveis. Uma teoria amplamente aceita é que tronco era um globster, um termo usado para descrever massas orgânicas não identificadas que encalham em praias, frequentemente restos de baleias ou lulas gigantes em decomposição. A pelagem branca poderia ser tecido adiposo exposto, que em estágios avançados de decomposição pode assumir uma aparência fibrosa e esbranquiçada. A tromba seria, segundo essa hipótese, uma parte do corpo mal interpretada, como um pedaço de cartilagem ou tecido conectivo. A cauda, semelhante à de uma lagosta, poderia ser explicada por partes do esqueleto ou nadadeiras desfiguradas pela decomposição. Outra explicação sugere que tronco poderia ser o cadáver de uma baleia ou tubarão-baleia, cuja decomposição criou uma aparência incomum. A luta com as orcas, descrita como dramática, pode ter sido um comportamento típico de orcas, atacando um animal morto ou moribundo, o que explicaria a agitação observada no mar. Alguns criptozoólogos, no entanto, defendem que tronco poderia representar uma espécie desconhecida, apontando para a singularidade das descrições, como a tromba e a pelagem, que não se encaixam perfeitamente em nenhuma espécie conhecida. A ausência de amostras biológicas, como ossos ou tecidos, coletadas do cadáver, impede uma identificação definitiva, já que o corpo foi levado pelo mar após os 10 dias em que esteve na praia. Apesar da falta de evidências concretas, o caso de tronco permanece fascinante devido às suas peculiaridades. As fotografias, embora antigas e de baixa qualidade, são raras na criptozoologia e mostram um objeto orgânico grande e amorfo, consistente com a descrição de um globster. A ausência de estudos científicos na época, combinada com a natureza sensacionalista dos relatos jornalísticos, contribuiu para a mitificação da criatura. Além disso, o fato de o avistamento ter ocorrido em um período em que a criptozoologia ainda não era reconhecida como um campo de estudo, mesmo como pseudociência, explica a falta de documentação rigorosa. Pesquisas mais recentes, conduzidas por criptozoólogos como Karl Schuker, que escreveu extensivamente sobre tronco em livros como The Unexplained, de 1996, reforçam a teoria do globster, mas também mantêm a possibilidade de algo mais exótico. Schuker destaca que a descrição da tromba e a luta com as orcas não se alinham perfeitamente com o simples cadáver em decomposição, sugerindo que o comportamento observado poderia indicar que a criatura ainda estava viva durante o avistamento inicial. No entanto, sem novas evidências como fósseis, DNA ou avistamentos adicionais, tronco permanece no limbo entre mito e a ciência. Em resumo, conhecida inicialmente como o monstro de Margate, recebeu o nome tronco devido à sua tromba característica. Apesar das fotografias e relatos detalhados, a falta de amostras biológicas e a probabilidade de ser um globster, possivelmente restos de uma baleia ou tubarão em decomposição, tornam sua existência
como uma espécie desconhecida e improvável, mas não impossível. O caso de Trunco continua a intrigar por sua combinação de evidências visuais e mistério não resolvido, sendo um dos poucos criptídeos documentados com imagens, ainda que inconclusivas.